Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das céus, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar. Já não tenho forças, eu preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e por isso eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduza minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar. Já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e por isso eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela
e direciona os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em Ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente Teu, Senhor. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduza minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em Ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente Teu, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa para poder louvar ao Senhor, meu Pai, para poder cantar louvores a Ti, para poder, meu Pai, oferecer o nosso louvor ao Senhor, meu Pai. Receba a nossa adoração neste momento, meu Pai. Nós clamamos a Ti, nós reconhecemos, meu Pai, que nós precisamos ser somente do Senhor, meu Pai. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça a cada dia, meu Pai, para que nós possamos nos dedicar a Ti mais, meu Pai, que nós possamos servir ao Senhor melhor, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, nos fortaleça cada dia. Nós Te agradecemos também pelos irmãos que devolveram seus dízimos e suas ofertas, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, pela vida de cada um deles. Continue falando aos nossos corações no decorrer deste culto. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Carta de Judas, capítulo 1, versos de 1 a 4. Penúltimo livro do Novo Testamento, meus irmãos, antes de Apocalipse. A palavra de Deus nos diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano Senhor, Jesus Cristo. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua santa palavra. Fala aos nossos corações neste momento e usa-me, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos para transmitir a verdade destas Escrituras ao coração, à vida de todos aqueles que aqui estão presentes. Conceda a cada um de nós o dom da fé, sem o qual é impossível agradarmos a Deus. E que mediante este dom, nós possamos receber com mansidão e de bom grado a palavra do Senhor que será anunciada em mais esta noite. Obrigado por tudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos o domingo passado a exposição bíblica que fizemos durante um longo período, digamos assim, das cartas do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Então nós estudamos aqui detalhadamente, meus irmãos, expusemos aqui os textos bíblicos com todos os seus pormenores
tanto da primeira quanto da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Hoje, meus irmãos, nós vamos dar início a uma outra exposição bíblica. Sairemos um pouco da rotina de estudar as cartas paulinas, que, aliás, obviamente, servem e muito aos nossos estudos, até porque Paulo é responsável pela escrita aí de aproximadamente 85% de todo o Novo Testamento. Então, não há como nós fugirmos dos ensinos de Paulo, uma vez que quase todo o Novo Testamento foi escrito pelas mãos dele. Mas hoje nós estudaremos um texto diferente. Um texto, meus irmãos, que em diversas outras pregações eu utilizei como forma de correlação a outras mensagens que foram pregadas. É um texto pequeno, por isso é chamado de epístola. Essa é uma das distinções que nós traçamos entre a epístola e uma carta. A epístola, ela é também uma carta, só que em menores proporções. E a epístola de Judas, de fato, é uma pequena carta. Porém, apesar de pequena, irmão Odair, apesar de epístola, contém verdades teológicas importantíssimas. E nós pretendemos aí no decorrer da exposição desse texto maravilhoso, compartilharmos com os irmãos cada uma dessas verdades. Certo, meus amados? A primeira consideração que nós devemos fazer aqui, meus irmãos, logo com base aí no versículo de número 1. O versículo de número 1, o autor da carta se identifica. E aqui nós precisamos fazer algumas considerações para evitar confusões. Certo, meus irmãos? Então o versículo 1 nos diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele então cumprimenta: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Meus amados, logo aqui então no versículo 1, o autor dessa epístola se identifica com o nome de Judas. Certo, meus amados? Judas, na verdade, meus amados irmãos, é um nome já transliterado para a língua grega, que foi a língua na qual se escreveu o Novo Testamento. Na verdade, esse nome Judas é um nome muito comum lá na sociedade israelita, até os dias de hoje. E naquela época, 2000 anos atrás, mais ainda. Esse nome Judas, no hebraico, é Judá. Judá. Um nome muito, como eu já disse, volto a repetir, muito popular no contexto da sociedade judaica, principalmente há 2000 anos atrás. Certo? Para os irmãos terem ideia, e só relembrando, o nome Judá é um nome que inclusive é dado para uma das 12 tribos de Israel. Certo, meus irmãos? Então é um nome muito popular que na versão grega, que depois foi também transliterada para as nossas versões em português, passou então a ser caracterizado como Judas. Esse Judas aqui, meus amados irmãos, porém, e aqui é onde entra a necessidade de nós fazermos aqui uma distinção, não se trata, viu, meus amados, do Judas Iscariotes, certo? Judas Iscariotes traiu a Jesus Cristo e, obviamente, antes que tivesse tempo de escrever qualquer coisa, cometeu um suicídio em virtude do remorso que lhe sobreveio por ter traído o Messias, o Salvador prometido por Deus para Israel. Certo? Então não se trata de Judas Iscariotes. Certo, meus irmãos? Em todo o Novo Testamento, meus irmãos, nós podemos aí observar cerca, meus amados, de aproximadamente 4 ou 5 menções a Judas. Cada um desses Judas, personagens diferentes. Certo? A maioria dos estudiosos, meus amados irmãos, entende, até mesmo por essa declaração dada aqui no versículo 1, que o Judas que escreveu esta epístola, sendo ele irmão de Tiago, e considerando esses estudiosos que esse Tiago aqui foi o meio-irmão de Jesus, o líder proeminente da igreja há 2000 anos atrás, ou seja, o apóstolo Tiago, sendo esse Judas irmão do apóstolo Tiago, obviamente que esse Judas também era o quê? Meio-irmão de Jesus Cristo. Aí vocês me perguntam, por que meio-irmão? Porque Jesus é filho de quem? Hã? Tá, mas quem mais aí que está envolvido nessa história? Não. José não.
Jesus é filho de Deus e foi gerado por Maria, certo? Esses outros irmãos de Jesus, no caso Judas e Tiago, eles eram filhos de quem? De José e Maria. Por isso então que os estudiosos consideram eles como meio-irmãos de Jesus. Porque por parte de pai, Jesus Cristo era filho nada mais nada menos do que do próprio Deus Altíssimo. Certo, meus irmãos? Então, a grande maioria dos estudiosos, meus amados, considerando que este Tiago citado aqui no versículo 1 era o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, entendem então que esse Judas era também irmão de Jesus Cristo. Certo, meus amados? Aí por que os estudiosos entendem que esse Tiago aqui é o Tiago apóstolo? Pela forma com a qual Judas se refere a ele. O fato dele citar aqui irmão de Tiago denota claramente que esse Tiago era alguém que tinha importância para a igreja na época, certo? E em toda a história, meus amados irmãos, da igreja, não apenas biblicamente falando, mas também nos demais escritos dos chamados pais da igreja, que nós encontramos disponíveis até mesmo na internet para serem consultados, não há menção a nenhum outro Tiago tão proeminente quanto o Tiago, irmão de Jesus. Então, por essa razão, é que os estudiosos consideram, então, esse Tiago como sendo o apóstolo e, obviamente, consequentemente, esse Judas, sendo irmão de Tiago, era também meio-irmão de Jesus Cristo. Certo, meus irmãos? Então, essa aqui é a primeira consideração que nós precisamos fazer em relação a essa carta, que servirá de base para os nossos próximos estudos aqui nos domingos à noite. Certo, meus irmãos? Esse Judas trata-se, pelo menos pela maioria, pela opinião da maioria dos estudiosos, esse Judas aqui nada mais é que o meio-irmão de Jesus. Certo, meus amados? Outras considerações que nós precisamos considerar, meus amados, fazer, aliás, em relação a essa epístola. Em relação ao autor, nós já aqui definimos. O propósito principal de Judas ao escrever essa carta, meus amados. Só lembrando aqui os irmãos também, que biblicamente falando, meus amados, principalmente no Novo Testamento, nós fazemos distinção de dois tipos de cartas. As chamadas cartas específicas, que eram escritas para um destinatário específico, e as chamadas cartas gerais ou cartas universais, que eram aquelas, irmã Rosilane, que não eram escritas para uma pessoa ou para um grupo de pessoas específico, mas que eram escritas para a comunidade geral de crentes, certo? Por isso que elas são chamadas de cartas gerais. Ao contrário, por exemplo, das cartas a Timóteo que nós estudamos, que são cartas específicas. Por que são cartas específicas? Porque Paulo as escreveu originariamente para quem? Para Timóteo, certo? A carta de Judas, a epístola de Judas, ela é uma carta geral. Por quê? Ela não tinha um destinatário específico. Ela foi escrita por Judas com a finalidade de percorrer as comunidades cristãs em geral da época, ou seja, há 2000 anos atrás. E o propósito principal, meus irmãos, de Judas, ao escrever esta carta foi o seguinte, prestem atenção: combater o falso ensino de que a liberdade e a salvação dos cristãos pela graça dão a eles licença para pecar. Para resumir aqui para os irmãos entenderem, Judas estava percebendo uma ideia crescente nas comunidades cristãs há 2000 anos atrás, de que o fato da pessoa ser salva e ser liberta por Cristo Jesus, dá a ela o direito de pecar pelo fato dela ter sido salva pela graça. Ou seja, Judas identificou um problema seríssimo há 2000 anos atrás, que infelizmente, meus amados irmãos, nós também observamos muito nos dias de hoje. A confusão entre liberdade e libertinagem. Inclusive, nós vimos esse termo no texto que servirá de base para o nosso estudo nessa noite. Então, o que estava acontecendo? Por que Judas resolveu escrever essa carta, irmão Daí? Porque ele percebeu que tinha um monte de crentes, entre aspas, os bonitinhos da fé, que achavam que porque foram salvos, achavam pelo fato de terem sido libertos da escravidão do pecado, agora, por serem salvos, por estarem limpos, eles podiam fazer o que queriam.
confundiram claramente liberdade com libertinagem. Foi essa a razão principal pela qual Judas escreveu esta carta. Combater este falso ensino. Vou ler novamente aqui para os amados irmãos. Combater o falso ensino de que a liberdade e a salvação dos cristãos pela graça dão a eles licença para pecar. Ou seja, o fato de eu ser salvo me faz livre para pecar? De modo algum. Era este falso ensino que Judas estava combatendo quando escreveu a sua carta. Certo, meus amados? Outras coisas interessantes que nós também precisamos dizer para contextualizar os irmãos a respeito dessa carta. A data provável, meus irmãos, aí há um debate muito grande a respeito da data provável em que essa carta foi escrita. Alguns estudiosos vão dizer que ela foi escrita antes do ano 64 depois de Cristo. Outros já vão dizer que ela foi escrita no ano 70 depois de Cristo. Então, meus amados, na verdade há uma indefinição quanto à data exata em que esta carta foi escrita, certo? Por essa razão é que a maioria dos estudiosos colocam as datas entre 65 e 70 depois de Cristo. Os irmãos, a título aí de curiosidade, podem também memorizar essa data ou anotarem nas suas Bíblias, a fim, como eu já disse, de terem isso como curiosidade e detalhe histórico a respeito dessa carta. Verdades fundamentais que nós podemos e retiraremos do estudo dessa carta. Primeira, um castigo rigoroso aguarda aqueles que se rebelam contra Deus e contra Jesus. Segundo, os cristãos devem resistir com vigor aos falsos mestres. Aliás, nós falamos muito sobre isso quando estudamos a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo. Terceiro, a liberdade cristã e a livre graça de Deus não dão aos cristãos licença para pecar. E por fim, os cristãos são responsáveis por procurar ativamente fazer boas obras e crescer espiritualmente. Essas são, então, algumas das verdades fundamentais que nós retiraremos desse estudo que faremos a partir de hoje da Epístola de Judas. Amém, meus amados? Então, nós trouxemos aqui essas considerações gerais para os irmãos entenderem bem sobre qual terreno nós caminharemos nos próximos domingos. É uma epístola curta, brevemente nós concluiremos esse estudo. Isso, como eu disse para os irmãos, apesar de ser um texto pequeno, são muitos os ensinos que essa epístola nos reserva. Amém, meus amados? Volte os seus olhos para o texto bíblico novamente. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 3. E prestem bastante atenção, por favor. Versículo 3, meus irmãos. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meus irmãos, logo aí em relação a esse versículo 3, nós precisamos fazer aqui algumas considerações. Primeiramente, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe que Judas diz aí. Olha só, ele começa dizendo assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Meus irmãos, esse texto aí está nos deixando claro, irmã Diva, que antes de Judas escrever essa epístola que nós temos hoje, aí nas nossas mãos, ele, na verdade, estava se preparando para escrever um outro texto. Um outro texto. Então, antes de escrever esse texto
que hoje nós temos e nós conhecemos aqui como sendo a carta de Judas, Judas já estava se preparando um outro texto, e esse texto, meus amados irmãos, a maioria dos estudiosos não sabe dizer se, de fato, ele foi incluído como apêndice nessa carta, se ele se perdeu. O fato é que nós não temos noção exata do paradeiro desta carta que Judas menciona aqui, que já estava escrevendo quando então começou a escrever esse novo texto. Então aqui é mais uma curiosidade para os irmãos. Judas já estava se preparando, já estava escrevendo um outro texto no momento em que ele sentiu a necessidade de parar aquilo que ele estava fazendo e escrever essa carta. Por que eu estou mencionando isso para os irmãos, meus amados? Para eu parar algo, meus irmãos, que eu já estava fazendo, parar aquilo, interromper aquilo e dar início a algo assim de imediato, é porque de fato a urgência era muito grande. Judas, meus irmãos, estava extremamente preocupado com essa situação que estava se espalhando ali pelas igrejas, por esse falso ensino que estava sendo disseminado ali pelas igrejas, de que a pessoa, a partir do momento que ela é salva em Cristo Jesus, ela pode fazer o que ela quiser. Ou seja, essa questão das pessoas, dos crentes, estarem confundindo liberdade cristã com libertinagem, estava preocupando e muito a pessoa de Judas. E isso levou a ele a interromper um texto que ele já estava escrevendo, para então compor essa carta que hoje faz parte da nossa Escritura Sagrada. Agora, prestem atenção aqui agora, meus irmãos, sobre o que Judas fala logo nesse versículo 3. A primeira carta que ele estava escrevendo, o primeiro texto, ele diz que estava falando a respeito da questão da salvação comum entre ele e todos os crentes em Jesus. E aí ele diz em seguida: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Primeiro conselho, então, meus amados irmãos, que Judas deu há 2000 anos atrás e continua dando a cada um de nós, porque essa mensagem serve para mim e para você também nos dias de hoje. Diante dos inúmeros ensinos estranhos às Escrituras, diante, meus amados irmãos, dos inúmeros falsos líderes, falsos pregadores e falsos ensinos que têm sido disseminados desde que Jesus Cristo ascendeu aos céus, e com certeza ensinos esses que continuarão existindo até o dia que ele voltar. Diante, meus amados irmãos, dessas tentativas do diabo de nos fazer desviar do foco real da nossa fé, que é Jesus Cristo, e do ensino real de Jesus, que é a palavra, vem Judas e nos diz: batalhai diligentemente pela fé que lhes foi ordenada. Quando Judas, meus amados irmãos, fala aqui de fé, ele não está falando, irmão Áureo, da fé como crença, da fé como dom que nós recebemos de Deus e nos faz crer, principalmente na mensagem de Jesus. Não é essa fé, meus irmãos, com o sentido de acreditar que Judas está falando. Quando ele fala aqui dessa fé pela qual nós devemos batalhar diligentemente, ele está falando, irmão Odair, de todo o corpo doutrinário, do conjunto de ensinos, do conjunto de princípios que foram deixados por Jesus Cristo e passados adiante pelos apóstolos. E que estão, meus amados irmãos, reunidos nos dias de hoje para cada um de nós nas Escrituras Sagradas. Em outras palavras, o que Judas está dizendo aqui, diante dessas heresias, diante desses falsos ensinos que têm sido pregados a vocês, lutem diligentemente e defendam a fé que vocês receberam de Jesus e dos seus apóstolos. Lutem pelos princípios, pelas doutrinas, pelo ensino verdadeiro que vocês receberam de Jesus. E não se deixem levar por essas heresias pagãs,
por esses ensinos contraditórios, por essas mensagens que contrariam em tudo o ensino que Jesus Cristo deixou para cada um de vocês. E eu acho interessante aqui, meus amados irmãos, Judas utilizar essa palavra, batalhardes diligentemente. Batalhar com diligência, meus amados irmãos, significa estar sempre de prontidão para batalhar. Não é batalhar agora, aí eu espero um pouquinho, batalho novamente, não. É batalhar a todo momento, irmã Rosilane. E por que Judas diz que nós precisamos batalhar a todo momento? Porque a todo momento, meus irmãos, nós somos bombardeados com ensinos que contrariam as Escrituras Sagradas. Com toda certeza, essa mesma dificuldade, esses crentes há 2000 anos atrás estavam também enfrentando. Estavam sendo bombardeados de heresias, a ponto de Judas ter que parar o que ele já estava fazendo e escrever essa carta para dizer para aqueles irmãos: irmãos, vigiem, estejam de prontidão, batalhem diligentemente pela fé que um dia vocês receberam. Nós, meus amados irmãos, aqui na Segunda Igreja, já há um bom tempo, temos anunciado a cada um de vocês a verdade, não de acordo com o que o pastor Amadeu pensa. Nós, meus amados irmãos, há muito tempo aqui na Segunda Igreja Batista, temos anunciado, pregado a palavra de Deus como ela é. E como ela exige que nós, como filhos de Deus, nos comportemos em obediência ao nosso Pai Celestial. É por essa fé pura e genuína que cada um de vocês tem recebido, cada vez que vocês escutam as mensagens que aqui são pregadas, é que Judas diz que nós devemos batalhar. A fé que você tem recebido aqui, irmão Alex, ela não pode ser negociada por qualquer heresia que aí fora é pregada. A fé, irmã Diva, que a senhora recebeu aqui, e que a senhora atestou publicamente um dia aqui do seu batismo, essa fé padrão, essa fé genuína, ela não pode ser negociada diante das heresias que esse mundo afora prega. E quais heresias são essas, meus irmãos? São muitas. É por isso que Judas diz que a nossa batalha tem que ser diligente. É a todo instante. Se você pisca os olhos, meus amados, se nós piscamos os olhos, no computador, na televisão, nos jornais, nós descobrimos alguma coisa que está sendo disseminada e que é completamente contrária ao que Jesus Cristo nos ensina. Nós olhamos para o nosso cenário político atualmente falando, meus irmãos, é tanta corrupção, é tanta parafernália, é tanta coisa detestável que tem sido pregada por aqueles que nós elegemos como nossos líderes, que olhando para esse texto de Judas, nós entendemos claramente por que ele fala que a nossa batalha tem que ser diligente. Se nós não estivermos atentos, irmão Áureo, os nossos próprios líderes políticos nos fazem engolir coisas que Jesus Cristo detesta. Nossos políticos querem colocar nas nossas escolas cartilhas que estimulam o relacionamento sexual precoce, que ensinam a homossexualidade. E todas essas coisas, meus amados irmãos, nós sabemos muito bem que são contrárias ao quê? A fé padrão que foi deixada para cada um de nós por Jesus Cristo. E diante dessas parafernálias, irmão Sebastião, para nós não sucumbirmos a essas mentiras, o que Judas diz que nós devemos fazer? Batalhar diligentemente. A luta é diária, irmão Sebastião. As pessoas vão gostar de nós por isso? Muitas não. Mas nós não estamos neste mundo para agradar homens. Como filhos de Deus, nós estamos neste mundo para agradar única e exclusivamente o nosso Deus que está nos céus. Amém? Mas, meus amados, como eu disse no início, Judas, ele
parou o que estava fazendo para escrever essa carta por conta de uma doutrina específica que estava sendo disseminada por algumas pessoas há 2000 anos atrás. E como eu disse e volto a repetir, essa doutrina, infelizmente, continua em voga também nos dias de hoje. Porque há muitas pessoas, infelizmente, que por se considerarem salvos, irmão Alex, alguns por se acharem predestinados, acham que por conta disso, podem fazer o que quiserem. Eu estou salvo mesmo. Se eu estou salvo, eu faço o que quero, quando quero, estou salvo, pronto, acabou. Ou seja, a liberdade confundida com libertinagem. Vamos continuar lendo o texto aí? Os irmãos vão ver o nosso querido irmão Judas falando especificamente sobre isso. Versículo 4, olha só o que ele diz. Por que nós devemos batalhar diligentemente? E por que os crentes há 2000 anos atrás precisavam batalhar diligentemente? Ele diz então no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. O que é introduzir com dissimulação, meus amados? O que é introduzir com dissimulação? Eles não chegaram escancaradamente anunciando as suas mentiras. Usaram de astúcia, de técnicas minuciosas, foram entrando aos poucos. E o mal, meus amados irmãos, ele faz justamente isso. Satanás, quando ele quer nos derrubar, ele não começa, ele não dá a palmada de uma vez por todas. Ele age aos poucos. Justamente para quê? Para nos enganar. E se nós não ficarmos espertos, quando nós nos dermos conta, nós já estamos completamente envolvidos pela maldade. Então, esses indivíduos aí, com dissimulação, se infiltraram, e olha só o que eles fizeram. Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, e olha só o que eles estavam fazendo, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. O que eles estavam fazendo? Confundindo liberdade com libertinagem. O que é libertinagem, meus irmãos? Quem que sabe me dizer o que seria libertinagem? É o excesso da liberdade. Se bem que, na verdade, quando nós vamos procurar essa palavra no dicionário, meus irmãos, nós percebemos que quando nós falamos em libertinagem, o excesso da liberdade é tão grande que leva o indivíduo até mesmo à impureza. A impureza. A libertinagem, irmã Maria de Jesus, tem muito a ver com isso, com impureza, com degradação moral. Ou seja, o indivíduo, ele sabe que ele tem um limite até aqui. Ele ultrapassa esse limite e por ultrapassar esse limite, ele passa a entrar num processo de degeneração moral. Ou seja, aquilo que ele achava que era errado, agora já não é tão errado assim. Decadência moral, decadência espiritual. É isso que acontece conosco quando nós confundimos liberdade com libertinagem. É isso que estava acontecendo com essas pessoas há 2000 anos atrás, que fez com que Judas parasse o que ele estava fazendo, que com certeza não era pouco importante, era importante também. Mas ele parou o que ele estava fazendo para escrever esse texto e mandar essa carta, então, fazer com que essa carta corresse às igrejas. Porque haviam pessoas que, infelizmente, com aparência de crentes, de forma dissimulada, estavam se infiltrando dentro das comunidades cristãs e ensinando os crentes que, uma vez salvos, eles tinham licença para pecar e para fazer o que eles queriam. Agora, vê se pode uma coisa dessa, meus amados. Agora, meus amados irmãos, eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, e você que nos acompanha nessa mensagem em vídeo, preste também atenção nisso. Quando nós olhamos para essas verdades que as Escrituras nos mostram claras, nós somos tentados a achar que esse tipo de coisa ficou no passado.
que esse tipo de coisa não acontece atualmente. Mas o fato, meus amados irmãos, é que também nos dias de hoje, há muitas pessoas dentro das igrejas cristãs que agem também de forma deliberada, pensando que, pelo fato de serem salvas, pelo fato de terem sido libertas por Jesus, irmã Edneia, agora tem liberdade para fazer o que quiserem. Meus amados, hoje, pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós falamos mais uma vez em algo que a Bíblia repete de Gênesis a Apocalipse e que deve ser o alfabeto na mente e no coração de todo verdadeiro crente. Obediência. Tudo, irmão Genivaldo, que Jesus Cristo espera de você, depois que Ele te salvou e te deu liberdade no nome dEle, é que você seja obediente. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos diz na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 4. Todo aquele que diz, eu tenho Jesus, e não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Então essa palavra, meus amados irmãos, ela é mais do que clara ao nos ensinar que o fato, irmã Diva, de nós termos Jesus Cristo em nosso coração, não faz de nós homens e mulheres acima da lei. Pelo contrário. Pelo contrário. O fato, irmão Áureo, de eu e você termos feito uma aliança com Jesus, e a partir do momento que nós fizemos essa aliança, Jesus Cristo nos salvou e nos libertou, isso nos faz de Jesus o quê? Servos, filhos, cada vez mais obedientes. Então, nós não estamos acima da lei moral de Deus, pelo contrário, nós estamos sob a lei moral de Deus. Isso significa que tudo aquilo que Jesus ensina e tudo aquilo que Jesus exige de cada um de nós como filhos dele deve ser observado criteriosamente. E quando nós pecarmos, descumprindo esses ensinos, até para isso Jesus deixou regra. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, irmã Maria, se o intuito de Jesus ao nos salvar fosse o de nos dar liberdade para fazer o que nós quiséssemos, ele não teria deixado esses ensinos. Jesus, meus amados, ele nos deixou o ensino, inclusive a respeito do pecado. Ou seja, ele diz para você, irmã Diva, o meu desejo é que você não peque, que você me obedeça, que você seja fiel a mim em tudo. Mas como eu sei que você, como ser humano pecador, vai pecar, se você pecar, então me obedeça também fazendo o seguinte: confesse o seu pecado, reconheça o seu erro, que eu te perdoarei o seu pecado e te purificarei de toda injustiça. Tudo o que Jesus Cristo, meus amados irmãos, espera de cada um de nós, uma vez que nós o reconhecemos, como Judas o reconhece aqui, meus amados, como único, soberano, Salvador e Senhor, tudo que Jesus, como nosso Senhor, como nosso soberano Senhor e Salvador, espera de cada um de nós é obediência, fidelidade, comprometimento e dedicação. Nós hoje, meus amados, estamos dando início a esse estudo dessa carta maravilhosa. E que desde já fique marcado no coração de cada um de vocês. A liberdade que Jesus Cristo nos concedeu pela salvação na cruz do Calvário não nos dá licença para o pecado. A salvação e a liberdade conquistadas por Jesus na cruz do Calvário não dão a mim e a você o direito de fazer o que nós queremos, o que nós quisermos. Nós, meus amados irmãos, como filhos de Deus, não estamos acima da lei dele. Pelo contrário,
nós estamos debaixo dessa lei e devemos obedecer ao nosso Senhor em tudo. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça. Permita-me orar pela vida de cada um de vocês nesse instante e também pela sua vida que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo. Senhor nosso Deus, nós aprendemos, meu Pai, no texto de hoje, que como servos e filhos de Deus, nós recebemos do nosso Pai Celestial o maravilhoso dom da salvação e a liberdade em Cristo Jesus. Mas esta salvação, esta liberdade, não nos faz superiores à lei que foi estabelecida pelo Senhor e também pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, que os teus ensinos, que a tua fé genuína jamais se aparte da vida de todos aqueles que aqui estão presentes. E que nós possamos batalhar diligentemente por esta fé genuína que recebemos do Senhor a partir do momento em que o Senhor foi crucificado há 2000 anos atrás. E que nós hoje, a partir da aliança de fé que fizemos com o Senhor, temos então o direito e a alegria de poder desfrutar dessa bênção maravilhosa da salvação e da liberdade em Cristo Jesus. Que não confundamos essa liberdade com a libertinagem que foi tão bem descrita por Judas nesta epístola. Que nós possamos combater a todo e qualquer instante os falsos ensinos que possam nos querer levar a entender que estamos acima da lei de Deus e que podemos fazer o que nós quisermos, uma vez que já estamos salvos. De modo algum, nós devemos acreditar em tal coisa. Mas que de fato, como nos ensina o apóstolo João, que nós possamos, como filhos de Deus, obedecer a Cristo em tudo aquilo que Ele nos determinar. E que quando nós não conseguirmos ser fiéis, quando nós pecarmos, ainda assim nós possamos confessar os nossos erros e receber do nosso Pai Celestial o perdão pelos nossos pecados e a purificação de toda injustiça. Continua, Senhor nosso Deus, falando aos nossos corações e ensina-nos dia após dia a batalhar diligentemente por esta fé, impedindo-nos, Senhor, de nos deixar levar por tantos ensinos pagãos e errôneos que desde 2000 anos atrás até os dias de hoje têm sido disseminados por esse mundo afora. Guarda-nos pelo teu poder e pela tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que Deus possa guardar essa fé genuína que foi gerada no meu coração e no seu coração. E que sempre que tentarem derrubar essa fé, você possa defendê-la firmemente, diligentemente, como nós aprendemos com essa introdução à carta de Judas na noite de hoje. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento? Feche os seus olhos mais uma vez. Curve a sua cabeça. Eleve os seus pensamentos a Deus e agradeça ao Senhor por mais este culto nessa noite. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós agradecemos a Ti por tudo aquilo que vimos e ouvimos neste lugar. Que agora, ó Pai, o Senhor possa nos levar em paz e em segurança de volta aos nossos lares e que no decorrer de toda esta semana a Tua boa, agradável e perfeita vontade possa prevalecer sobre a vida de cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos
dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me